Olá, queridos! Nosso salmo de hoje é um salmo longo, são 50 versículos. E no título, que também é longo, Davi nos conta para quem o salmo foi escrito e a ocasião em que foi escrito. E uma curiosidade já no título do salmo é que Davi não registra o nome de Saul entre os seus inimigos. Note que ele escreve: "O Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul". Este salmo é virtualmente igual ao salmo cantado por Davi no final da sua vida e que está registrado em 2 Samuel. É provável que Davi tenha composto esse cântico quando era mais jovem e na sua velhice pôde olhar para trás com grande gratidão e cantar esta canção novamente, relembrando toda a sua vida. Podemos dividir este salmo em 4 partes. Na primeira parte, vemos que Deus nos livra quando clamamos. Quando Davi disse, "Eu te amo, ó Senhor", ele usou uma palavra hebraica não muito comum, que significa amar terna e inteiramente desde a raiz do coração. É o termo hebraico usado para descrever o amor de uma mãe, de um pai pelo seu filho e o amor do Senhor pelo seu povo escolhido, Israel. Davi expressou seu amor a Deus por tê-lo livrado de todas as suas tribulações e por tudo que fez durante e através das provações para lapidar o seu caráter e torná-lo o que ele era. As metáforas que ele usa no versículo 2 refletem a vida de um homem de muitas batalhas, apaixonado pelo Senhor, seu Deus. Nos salmos anteriores, Davi clamou a Deus em tempos de intensa crise, mas agora ele clama a Deus com a mesma força para louvá-lo. Ser um cristão que canta no meio da luta é ser um cristão de fato. Muitos são cristãos que lamentam e duvidam, mas Davi tinha tanta fé que poderia lutar cantando, na certeza de vencer a batalha com a canção ainda nos seus lábios. Depois de expressar sua devoção, Davi fala da sua aflição, descrevendo a si mesmo como um homem cercado por todos os lados, pego numa armadilha, atado com cordas e lançado na água para morrer afogado. Nesse momento de angústia, Davi gritou por socorro ao Senhor. E quando o clamor de Davi chegou aos ouvidos de Deus, ele levantou-se do seu trono e desceu. E o que aconteceu em seguida foi uma majestosa libertação marcada por terremotos, pela ira divina, fumaça, fogo, enfim, pela intervenção pessoal de Deus, uma cena quase impossível de descrever. Tudo isso aconteceu porque Davi clamou ao Senhor. O inimigo caiu derrotado, mas Davi permaneceu firme, sustentado pelo Senhor. Finalmente, seu tempo de fugitivo havia acabado e ele foi coroado rei de Israel. A maneira como Davi descreve toda a cena nos deixa com 2 impressões. A primeira é que ele realmente acreditava que essas coisas aconteciam conforme registrado na Bíblia. E a segunda impressão é que ele testemunhou Deus fazer coisas semelhantes por ele ao longo da sua vida. A libertação do pecado, a libertação das más propensões, a libertação dos inimigos espirituais, cada libertação traz a evidência do amor de Deus por nós. O quanto ele se deleita conosco não é possível dizer. Assim como um pai tem prazer em seu filho, o Senhor também tem prazer em nós. Na segunda parte deste salmo, vemos que Deus recompensa a nossa obediência. Assim como nós, Davi não era perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. O Senhor se alegrava com Davi como os pais se alegram ao ver seus filhos amadurecendo em caráter, obediência e em serviço. Davi foi fiel ao Senhor, de modo que o Senhor cuidou dele fielmente. Ele não foi perfeito, mas se mostrou irrepreensível em suas motivações. Os versículos 25 a 27 nos ensinam que a maneira de nos relacionarmos com o Senhor define a maneira como ele se relaciona conosco. O caráter e as alianças de Deus nunca mudam, mas o seu modo de tratar conosco é determinado pelas condições em que nosso coração se encontra. A terceira parte deste salmo nos ensina que Deus nos capacita quando nos sujeitamos a Ele. O que Deus fazia durante os anos difíceis do reinado de Saul?
Disciplinava o povo por haver se precipitado e pedido um rei e dava ao rei Saul a oportunidade de se arrepender. Ao mesmo tempo, Deus capacitava Davi para os anos em que ele o serviria como rei. Note que Deus gasta tempo preparando seus servos. As lições que Davi aprendeu sobre si mesmo e sobre Deus durante aqueles anos de exílio ajudaram a transformá-lo em um grande guerreiro, um líder compassivo e um homem piedoso. A imagem da lâmpada refere-se à graça de Deus em guardar a vida de Davi durante aqueles anos de tanto perigo, e também diz respeito à perpetuação da sua família e da sua dinastia, atingindo seu ápice com a vinda de Jesus Cristo à Terra. Pelo fato de Davi ter confiado em Deus, o Senhor o capacitou e ele se sentiu forte o suficiente para correr, saltar, lutar e derrotar o inimigo. É incrível como a vida se torna fácil quando um homem tem fé. Mas a fé diminui as dificuldades? Não, mas aumenta a nossa força para superá-las. Se você tiver fé, continuará a passar por provações, mas fará grandes façanhas, suportará grandes privações e obterá grandes vitórias. Davi celebrou a realidade do Deus de Israel contra as ilusões dos deuses das nações. Os filisteus, os moabitas, os edomitas e todos os demais povos tinham os seus deuses, mas somente o Senhor, o Deus de Israel, se revelava como Deus vivo e verdadeiro. E a quarta parte deste salmo nos ensina que Deus é glorificado quando nós o adoramos. Depois de tudo isso, o que mais Davi poderia fazer se não adorar o Senhor? Ele deu louvor a Deus pelas grandes coisas que ele havia feito. Se começarmos como Davi, dizendo, o Senhor é minha rocha, também terminaremos como Davi, dizendo, bendito seja minha rocha. Neste ponto, somos encorajados a relembrar todo o Salmo em busca de significados messiânicos. E eu quero deixar isso como um exercício para você, no seu momento particular de estudo da Bíblia. Podemos ver muitas imagens de Jesus e da sua obra redentora neste salmo. Os versículos 1 a 6 sugerem sua morte. Os versículos 7 a 18 sugerem sua ressurreição. Os versículos 19 a 27 sugerem sua exaltação. Os versículos 28 a 42 sugerem sua vitória sobre os seus inimigos. E os versículos 43 a 50 sugerem seu reino. O salmo chega ao seu auge quando Davi exalta o Senhor por sua aliança com ele e com os seus descendentes. E então ele termina com as palavras para sempre, porque certamente devia ter consciência de que as promessas feitas pelo Senhor sobre o seu reino se cumpririam por intermédio do Messias, como está escrito, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E para descrever o nosso salmo de amanhã, vou fazer minhas as palavras do conhecido escritor cristão C.S. Lewis. Considero o Salmo 19 o maior poema do livro de Salmos, com algumas das mais maravilhosas palavras de um cântico de todo o mundo. Então, não perca o nosso encontro de amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!